Se você investe, você precisa estar de olho no dia 17 de setembro, que é um dos dias mais aguardados por todos os investidores ao redor do mundo. E você vai entender o porquê no vídeo de hoje. Fala pessoal que tá falando, é Pedro Guedes, sou economista, criador da escola IZT. E hoje vamos falar do porquê o dia 17 de setembro não é o dia da independência do Brasil, é um dos dias mais importantes do ano para todos os investidores ao redor do mundo. Dia 17/9 é o dia que vai acontecer a próxima reunião do Federal Reserve, ou seja, o Banco Central americano. E por que esse dia está sendo tão aguardado? Por que esse dia está sendo tão esperado pelos investidores? Vamos falar sobre isso. Olha só, recentemente, no dia 22, tá, na sexta-feira, a gente teve ali o discurso do Jeremy Powell no Jackson Hole, que basicamente ali ele teve um tom mais brando, um tom a gente chama de dovish, né? Dovish do pombo, né? Um tomzinho mais de boa. O Jackson Hole, para quem não conhece, é basicamente ali um encontro anual onde se define políticas monetárias, onde coloca ali a agenda do Banco Central ao longo do ano e também onde você tem a apresentação de vários artigos acadêmicos, enfim, junta economistas, junta autoridades monetárias ao redor do mundo para se encontrarem e debaterem sobre economia, política, enfim, é um baita ali encontro que acontece anualmente. E esse basicamente foi o último discurso do Jeremy Powell no Jackson Hole. Vamos entender um pouquinho mais o que aconteceu lá. Então vem, anota, que é muito importante. Em seu último discurso como chair, ou seja, ali como palestrante, né, cadeirante, enfim, no simpósio econômico do Jackson Hole, Powell sugeriu um corte na taxa de juros em setembro, mas não chegou a se comprometer. Então, o discurso do chair do Federal Reserve, Jeremy Powell, no Jackson Hole nessa sexta-feira, impulsionou otimismo nos mercados de que o Banco Central dos Estados Unidos está pronto para reduzir a taxa básica, fazendo com que os investidores se amontoem em ativos mais arriscados e em setores sensíveis aos juros. Ué, afinal de contas, o que é que acontece? Se você tem que o juros americano está alto, Pedro, mas 4,5 não é alto. Cara, para a economia americana é muito alto. Então, se a gente tem que o juros americano está nesse patamar alto, o que vem a acontecer é que quando o juros americano cai, isso afrouxa ali a economia de um jeito que incentiva as pessoas a consumirem mais. As empresas que hoje em dia estão pagando, cara, juros grandes nas suas dívidas, vão conseguir o quê? Pagar menos juros. Se paga menos juros, sobra mais dinheiro no lucro. Mais dinheiro no lucro é bom para o acionista, é bom para a empresa, é bom para a economia. Então acaba que isso vai beneficiando todos os mercados, principalmente, como aqui está na matéria, os setores mais sensíveis a juros. Então aquelas empresas que hoje em dia estão sofrendo muito com juros da dívida, o interest rate, o que acontece é que basicamente quando os juros baixar, o lucro dessas empresas vai explodir e essas empresas têm um potencial muito grande de multiplicar o patrimônio dos investidores ao longo do tempo. É por isso que esse é um dos dias mais aguardados por todos os investidores ao longo do tempo. E aí eu quero trazer esse dado aqui que é muito importante para que vocês entendam isso. Aqui basicamente a gente tem as probabilidades do que vai acontecer nas próximas reuniões. Como vocês podem ver aqui no lado esquerdo, dia 17 de setembro, vai ser a nossa próxima reunião para definir o quanto vai ficar a taxa de juros americana, que atualmente está em 4,25, 4,5. E aí, a probabilidade dela permanecer em 4,25, 4,5 é 16%. E a probabilidade dela cair para 4, 4,25, lembrando que nos Estados Unidos a taxa de juros lá não é um valor fixo como aqui, que é 15%, lá é uma banda, é um intervalo, tá? Que vai no range ali, no intervalo de 0,25. A probabilidade de cair para 4, 4,25 é de 83%. Então, é uma probabilidade muito alta de cair. E isso, como eu disse, incentiva muito os mercados. Dado que, se a gente parar para ver, a taxa de juros americana já está ali na última leitura, né? O CPI, na última leitura, permaneceu estável em 2,7. E na próxima sexta-feira dessa semana, a gente vai ter o PCE, que é a inflação que o Fed utiliza como referência para definir ou não ali se vai reduzir, ou se vai manter, ou se vai até subir a taxa de juros. Então, o PCE é um dado muito aguardado dessa semana. E aí, quando a gente compara a taxa de juros americana, que é essa de azul, com a inflação, que é a de cinza, lembrando que a leitura da inflação está no eixo da direita e a leitura dos juros está no eixo da esquerda. A gente pegando até um período maior, a gente nota que a inflação subiu bastante depois de 2020, aí o Fed teve que subir juros em 2022, Subindo os juros, a gente vê que a inflação começa de fato a cair. E agora, a gente está nesse patamar, numa tendência mais de baixa, numa tendência ali mais controlada da inflação. E se, consequentemente, tudo seguir como mostra as probabilidades, a gente vai ter mais um corte na reunião de dezembro. Então, a gente teria 2 cortes esse ano, o que já começa a aliviar muito para as empresas, muito ali para a indústria, para a economia norte-americana, fortalecendo cada vez mais o S&P 500. Então, se você não investe no S&P 500, você não investe nas 500 maiores
empresas dos Estados Unidos pode ser uma probabilidade, mas não é a única probabilidade. A gente tem empresas que se beneficiam muito mais ainda da queda dos juros. E essas empresas estão dentro do IZT, que é o nosso treinamento onde você vai aprender todo passo a passo para identificar essas empresas, comprar ela antes disso aqui acontecer. Porque depois que os juros caem, essas empresas já subiram faz tempo, porque o mercado é sempre movido de expectativas futuras. Não à toa que os nossos alunos já estão vendo uma grande valorização dessas empresas no seu portfólio. Então, se você quiser aprender como identificar essas empresas, sair na frente e surfar a onda desde o começo ali, dessas empresas que mais se beneficiam com a queda de juros, dentro do IZT, que é o nosso treinamento, que eu vou deixar o link aqui na bio para você não perder, entrar na lista de espera. Você vai no link aqui embaixo na bio e se inscreve lá, que você vai aprender como multiplicar o seu patrimônio, seja no Brasil, seja no exterior, por conta própria, com autonomia, sabendo todo passo a passo de onde se posicionar em cada momento do ciclo econômico. Combinado? Então, voltando a falar aqui do Jackson Hole e do Fed. No seu último discurso como chair do Fed, no simpósio do Jackson Hole, Powell sugeriu um corte na taxa de juros em setembro, mas não chegou a se comprometer, estabelecendo um equilíbrio cuidadoso entre os riscos crescentes de mercado de trabalho e as pressões inflacionárias persistentes. Powell foi mais brando do que o mercado esperava, mas ele está respondendo ao enfraquecimento do mercado de trabalho, que esse é um dos sinais que a gente tem para começar a cortar juros, reconhecendo os riscos existentes. Portanto, isso nos prepara para um corte em setembro, e isso é positivo, disse Jay Hatfield, presidente do executivo da Infrastructure Capital Management. O discurso de Jackson Hole ocorreu após um fraco relatório de empregos de julho e significativas revisões para baixo dos números anteriores de empregos que alimentaram as apostas de que o Banco Central dos Estados Unidos cortará a taxa de juros ainda este ano na atual faixa de 4,25 a 4,5. Então, esses dados de emprego mais fraco é bom porque mostra que a taxa de juros alta está dando efeito. Antes do discurso do Powell, operadores atribuíram uma probabilidade de 70% de um corte de 0,25 na taxa de juros. Isso mudou para 89%, tá? De acordo com dados do LCI, a gente viu aqui que está na casa dos 83, então está bem próximo, tá? O discurso fez com que o dólar caísse. Enquanto isso, os rendimentos do Treasury de 2 anos, títulos de tesouro de 2 anos, que são muito sensíveis aos juros, caíram cerca de 8 pontos base para 3,6 após o discurso. O retorno na nota de referência de 10 anos pediam cerca de 5 pontos base para 4,2. E um ponto importante é que, basicamente, as ações ampliavam ganhos após o discurso do Powell, com o índice do S&P 500 de 1,6 na sexta-feira. As ações sensíveis à taxa básica ganhavam bastante. E nesse momento a gente nota também um dólar mais fraco, a gente nota um dólar ali a 5,41, que é um patamar ali bom. E se você quer entender o porquê do dólar tá caindo e se ele vai continuar ou não caindo, vai lembrar que aqui eu deixei esse vídeo aqui, ó, dólar desabando, tem basicamente 8 dias que eu fiz esse vídeo mostrando do porquê o dólar tá caindo e até quando ele vai cair, tá? Então se tá perdido quanto à questão do dólar, se vale a pena ou não comprar, assiste esse vídeo aqui, ó, está na hora de comprar dólar porque tá tudo lá explicado. E aí, trazendo o índice do S&P 500, note que a gente está muito próximo de bater mais uma máxima histórica e a gente tem ali que as ações têm andado bastante, as ações têm muitas ações ali batendo máximas históricas ou muito próximo a máximas históricas, até porque na última sexta-feira a gente tem um movimento de alta muito grande no mercado americano. E isso também foi refletido no Brasil, que a gente teve um movimento de alta muito bom também aqui no Brasil, com o Ibovespa batendo ali quase seus 138 mil pontos, tá? Então esse dia é muito aguardado pelos investidores, lembrando que você precisa estar sempre à frente do tempo. Quando no dia 17 de setembro você simplesmente chegar ali, que vê que a taxa de juros caiu ou não, se ela permaneceu mesmo, se você for tomar alguma decisão com base naquela data, você já vai estar atrás do tempo, porque os investidores que realmente têm conhecimento sobre o que estão fazendo já se posicionam de antes. Então note, se você que está assistindo o vídeo já tem conhecimento de que é muito provável que os juros vá cair na próxima reunião, é de hoje que você já começa a se posicionar, a tomar decisões, atitudes, a movimentar o seu capital da maneira correta. E quando chegar no dia 17 de setembro, você não vai fazer mais nada, porque o que era para ser feito, todo mundo que tem realmente conhecimento sobre mercado financeiro já fez um mês atrás, tá? Então, assim, você precisa estar sempre à frente do que reagir a notícias. O investidor que tem conhecimento do que está fazendo, ele sempre toma decisões antes do que acontece na vida real. Afinal de contas, o mercado, a bolsa, não sei se você já viu isso, mas a bolsa, ela está sempre um passo à frente. A bolsa está sempre atuando no futuro, porque a gente está sempre olhando para frente. Enquanto quando você olha para notícias, notícias só refletem o presente. Ah, isso aqui aconteceu, Bolsonaro fez isso, Trump fez isso, Lula fez isso, Xandão fez isso, não sei o que.
Não, o mercado financeiro sempre olha para frente, sempre precifica o futuro. É por isso que quem toma decisões no mercado financeiro sempre toma com antecedência. E na hora que chega a notícia, quem está preparado não faz mais nada, porque já tomou decisões um mês atrás. E aí, se você quiser aprender mais uma vez todo o passo a passo para tomar decisões no tempo correto, da forma correta, link aqui embaixo na descrição para você se cadastrar no IZT e, claro, aprender tudo passo a passo a multiplicar o seu patrimônio no Brasil e no exterior. Então, agora se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante para continuar produzindo mais conteúdo como esse. Se vocês tenham gostado desse vídeo, é só o começo, enquanto seja no próximo vídeo. É só o começo.